Bom dia, tudo bom? Começando aí mais uma live com vocês, nessa sequência, né, de lives que nós iniciamos ontem, né, para falar aí um pouquinho de gestão, tá? Bom dia, pessoal, bom dia. Começando aí nossa quinta-feira para falar aí de um tema muito legal, que é a gestão de farmácias, né? Um tema muito importante aí da gente refletir a respeito. Bom dia, pessoal que tá chegando, né? Vamos lá. Hoje eu preparei aí, talvez a base, né, de todo o processo de gestão da farmácia, né? Uma das bases mais importantes aí, que é o organograma dentro de uma empresa, né? O papel, na verdade, de cada colaborador, como que isso interfere na rotina gerencial quando não definido, e por isso a importância aí da gente se atentar a esses processos, né? Se atentar a essa forma de fazer, tá bom? Então, pessoal chegando aí, muito bom tê-los aqui, tá? Fica com a gente aí até o final, porque hoje o tema tá muito importante, tá? Hoje o tema é, assim, um dos mais tops que a gente precisa para fazer gestão de farmácia, para fazer a coisa realmente acontecer. Então, não dá para fugir disso, né? Então, é muito importante aí, tá? Então, eu vou iniciar aí o dia perguntando para vocês se na farmácia de vocês, esse processo de organograma, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Mas organograma nada mais é do que a definição de cada papel, de cada setor dentro da farmácia e de quem será esses responsáveis por cada setor, tá? Então, para esse processo, né, nós chamamos de organograma. Tá. Então, toda vez que a gente tem isso definido, nós chamamos de organograma. E no organograma, né, quando definido, as pessoas que vão atuar em cada setor dessa farmácia, né, o que elas vão fazer, né, não só quem serão essas pessoas, mas também quais os papéis, quais as tarefas que serão destinadas a cada uma dessas pessoas a serem executadas, fica tudo muito mais claro, né, até para que o gestor possa cobrar isso daí. Porque pense, se o gestor, ele tem que estar lá, ele tem que cuidar de todo o processo da farmácia e nesse momento, né, ele precisa aí saber com quem ele vai cobrar, né? Não pode sair cobrando todo mundo, né? Não pode sair por aí falando com todos, cobrando todo mundo e fazendo isso de forma aleatória, tá? Então precisa realmente que isso seja pontuado. Então, por isso a importância aí desse organograma dentro da farmácia, tá? E na prática, Tânia, como isso funciona? Vamos lá. Você tem duas opções aí de fazer o organograma na sua farmácia e duas opções de jogar fazer uma gestão na farmácia de vocês. Uma das opções é fazer aquela gestão de criança desorganizada e a outra opção é fazer uma gestão de adulto, jogo de gente grande, de gente profissional. Eu convido vocês a refletirem e a pensarem sobre ser um jogo profissional dentro da farmácia, tá? Porque ser um jogo de criança... Ah, mas como assim, Tânia? Explica isso direito, vamos lá. Quando eu falo jogo de criança, é aquilo. Já jogaram uma bola para uma criança, deram uma bola para um grupo de crianças e viram o que eles fazem? Entendeu? Todo mundo vai em cima da bola, não vai? Quando você tá num grupo de crianças assim e você, né, dá uma bola para eles se divertirem, como que é o futebol de criança, né? Você joga a bola e todas as criancinhas vão ali em cima da mesma bola ao mesmo tempo. Eu falo que isso é aquela gestão pequena, aquela gestão na farmácia, fazendo analogia agora, quando isso acontece é o quê? É aquele gestor que quer fazer tudo. Então ele cuida do administrativo, ele cuida do financeiro, ele cuida do RH, ele cuida do compras. O que é isso? São uma farmácia, que seria a bola, e um gestor correndo atrás dessa bola, fazendo tudo, né? Ou várias pessoas da mesma equipe fazendo tudo. Entendeu? Então, na minha equipe, Tânia, e eu escuto isso com muita frequência. Na minha equipe, né, todo mundo aqui faz tudo.
Gente, quem faz tudo não faz nada, porque não tem foco em nada, tá? Então, a minha equipe faz tudo, né? Então ela limpa, ela guarda mercadoria, ela dá entrada, a mesma pessoa faz um monte de coisa, ela fica no atendimento, ela bate meta. Não tem responsáveis por cada tarefa, por cada setor importante dentro da farmácia. E é isso que eu falo que é jogo de criança. É quando todo mundo da equipe faz tudo. Então, e na hora de cobrar por um erro, não sabe quem foi que fez. Não tem quem cobrar. Porque, como todo mundo faz tudo, não sabe se foi o fulano, se foi o ciclano. E o problema de quando todo mundo faz tudo, a questão é, cada um tem um jeito de fazer. E aí, como que garantir que o processo seja padronizado? Pode ser que nessa de tudo, todo mundo faz tudo, eu faço de um jeito, você faz de outro. E aí, na hora de cobrar, de verificar o processo, se isso tá dando certo, se não tá, não dá certo. Você não tem quem procurar, você não tem responsáveis por isso, tá? Então, por isso que, né, num jogo aí de gestão, né, quando se faz gestão, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa, né, tem que ser um processo organizado. Não pode ser algo assim que todo mundo faz tudo. Já o jogo de gente grande é diferente, né? Como que é um futebol profissional, né? Se a gente pegar em um futebol profissional, um time profissional, ele tem um zagueiro, ele tem um goleiro, ele tem um atacante, ele tem um meio de campo, ele tem um técnico que faz a coordenação disso tudo, né? Então, nesse momento, cada um sabe a posição que vai ficar nesse campo, qual a estratégia que ele vai usar ali para o jogo, né? E ele vai, e o capitão, né, e o técnico vai conduzir esse jogo, onde cada um, de acordo com a estratégia, vai ao objetivo que é o quê? Fazer gol, dar resultado. Isso é um time competente, é um time grande, é um time profissional. A farmácia profissional é da mesma forma, entende? Dentro da nossa farmácia tem aquela pessoa que vai fazer gol, que são os balconistas mais experientes, seus melhores vendedores. Tem aquela pessoa que é ótimo em fazer compras, e é essa pessoa que vai cuidar do setor de compras, que vai fazer as melhores negociações, que tem que ter tempo para fazer isso. Tem aquela outra pessoa que vai cuidar do seu administrativo financeiro, né? Então, todas essas pessoas bem posicionadas, né, fazendo essa analogia, criam um time profissional. Um time que vai cuidar com assertividade. E se der problema em algum desses setores, opa, você, gestor, tem condições de ir cobrar aquela pessoa, né? Aquela pessoa que por aquele setor que ela é responsável, tá? Então, organograma seria isso, definir isso. Tá? Quem vai cuidar de cada setor? E a importância disso, Tânia? Pensa comigo. Farmácia, isso é comum, tá? É comum demais, eu vejo em todas as farmácias, o gestor tem esse hábito, ele abre a farmácia, ela começou pequena, tá? Então essa farmácia começou pequenininha, e aí ele tinha mais um funcionário só. E aí ele cuidava de tudo, porque até então a farmácia não tinha um faturamento tão expressivo a ponto de se poder contratar tantos profissionais assim dentro da farmácia. Só que aí, né, com o tempo a farmácia cresceu. Só que a mentalidade do gestor não, ela continuou com aquela mentalidade de que ele tinha que segurar tudo e ele fazer tudo. E ele não percebeu que a farmácia já não atendia mais só 30 pessoas por dia, ela passou a atender 200 pessoas por dia. O espaço físico da loja era 50 metros quadrados, hoje é 150 metros quadrados, entende? E aí, nessa mudança, tudo precisou mudar. Eu compro mais mercadoria, eu tenho que dar entrada em mais mercadoria, eu tenho que ter mais funcionários para atender a quantidade maior de clientes que vai entrar nessa farmácia. E aí? E aí esse gestor sozinho fica pequeno para gerenciar tudo isso. E aí ele precisa dividir isso em setores, tá? Então, se você, né, que está assistindo, pessoal aí que está entrando agora, muito bom tê-los aqui nessa live hoje. Hoje nós estamos falando aí de organograma.
de papéis que são muito importantes aí na gestão, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, para você que está chegando aí nessa live agora, né? Além de um ótimo bom dia para vocês, vocês entenderem aí que nós estamos falando aí de posicionamento, né? E quando a gente fala de posicionamento, e eu fiz uma analogia aqui a um jogo de futebol, um campo de futebol, onde num posicionamento, num jogo profissional, né? Profissionais são posicionados de acordo com a sua competência, de acordo com a sua habilidade, né? Onde existem setores aí na sua farmácia, tá? Então vamos lá. E vocês, qual a dificuldade? Você que está assistindo, escreve aí. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, né? E na sua farmácia? Eu quero saber agora um pouquinho. Na sua farmácia tem esses setores definidos? Né? Vocês têm, por exemplo, existe um setor de compras, existe o setor administrativo financeiro, existe um gerente na sua farmácia? É isso que eu quero saber. Isso, nossa, é bem polêmico, entre aspas, assim, porque muitas farmácias que eu vou não tem gerente, tá? Então, tem gerente na tua farmácia, tem um líder, né? Tem, que mais? Tem um setor de marketing, né? Quais são os setores principais que nós temos que ter aí, ó? Setor de comercial, né? Que vocês conhecem como compras. E dentro do comercial existe o processo sell-in e sell-out, tá? O sell-in é a entrada da mercadoria. O sell-out é a saída, é a venda. Então, quem tá no sell-in é quem faz a entrada da mercadoria, dá baixa no sistema, confere a nota, é o sell-in, né? Quem compra é sell-in, né? Sell-out é quem vende. Então, são os balconistas. Então, como isso está colocado lá na prateleira, né? Como a mercadoria está exposta, né? As ações. Então, isso é sell-out. Esse é um dos setores. Depois a gente vai para o administrativo financeiro, que vai cuidar toda a parte burocrática do quê? Os boletos que terão que ser pagos, né? Os documentos dos colaboradores que tem que ir para a contabilidade todo mês, né? Então, toda essa parte administrativa, né, da loja, as taxas, as notas, tudo isso está no administrativo financeiro. Depois tem um outro setor dentro da farmácia, que é o setor de convênios e crediários, né? Convênios que é para cuidar daqueles clientes, né? Daquelas empresas que são conveniadas a vocês, que vocês fazem desconto em folha, né? Ou convênios em geral com empresas, tá? Não aquele convênio PBM que passa lá, né? Pode até cuidar dessa parte também, não é impossível, não, tá? Mas quando eu falo convênio, é aquele convênio que você faz parcerias com outros estabelecimentos e os colaboradores vêm comprar na tua farmácia. E o crediário, que eu falo que o crediário tem que ser bem gerido, tá? Muitas farmácias hoje têm crediário, mas o índice de inadimplência é muito alto. Mas por quê? Porque não tem alguém ali responsável por aquele setor que vai fazer as cobranças no momento certo, que vai usar as ferramentas de cobrança, que vai fazer a gestão, porque é um sistema, é uma coisa à parte, gente. Quando é crediário, não é simplesmente o cliente ir lá e fazer anota aí na minha conta, não é isso. É uma gestão que precisa funcionar, porque se você não fazer isso de um jeito muito correto, o índice de inadimplência sobe muito e isso onera o teu lucro da farmácia, tá? Então, por isso que é importante, quando se tem crediário na farmácia, ele pode ser algo muito rentável, muito positivo para a farmácia, tá? Desde que seja feito da forma correta, tá? Isso a gente vai explicar no curso também de sábado, tá? Então, todos esses detalhes a gente vai ter ferramentas no curso que vai acontecer no sábado agora, tá? Só parando um pouquinho já para falar, já que eu entrei aí, né, nesse gancho aí do curso. Hoje estou, né, em 40 minutos, vocês sabem, a gente não fala tudo e não ensina como fazer. Então eu começo a falar aqui, abro a mente de vocês, dou ideias, né, dou dicas, mas a ferramenta mesmo, eu não tenho condições de abrir aqui em 40 minutos e vamos lá, pega a caneta, vamos fazer junto. É muito pouco tempo. Mas, pensando nisso, a gente vai fazer um curso no sábado, tá? Sábado agora, dia 19, né? Um curso de 4 horinhas, né? Rapidinho. Das 9 ao meio-dia, né? Onde a gente vai abordar todos esses temas a mais afinco, fazendo mesmo com ferramentas, onde vocês vão aprender, vão receber essas ferramentas, tá? Então,
Então, se você quer aprender essas ferramentas de gestão e tiver essa disponibilidade, o curso também vai ficar gravado, você pode fazer depois, né? Assistir depois, com tempo, né? Às vezes no sábado você já tem um compromisso marcado aí. Mas se inscreve no curso, tá? Eu vi que tem várias pessoas assistindo aqui que são alunos da Unides. Se você é aluno, você faz esse curso gratuitamente, então você não vai pagar nada por ele, então se inscreve, aproveita, manda um direct aí, que nossa equipe já vai entrar em contato com você. E no sábado, né, se você não é aluno da Unides, você pode se tornar aluno, ou você pode se inscrever só no curso e fazer e aprender essas ferramentas de gestão poderosas, né? São mais de 50 ferramentas que a gente vai entregar para vocês no curso no sábado, tá bom? Então, tá super top. Tá? Se você tiver esse tempinho, vale a pena você dedicar essas 4 horas que a gente vai fazer aí com vocês no sábado. Voltando ao assunto, né? Tá bom, fiz aí, né? Setor de compras, setor administrativo e financeiro, setor de convênios, né? E crediários. Qual outro setor? Tem um setor muito importante aí que é o marketing. E muitas farmácias não dão valor nesse setor, tá? Que é um setor importante aí, porque ele que vai criar a identidade visual da farmácia. Então, uma logo profissional, né, um cartaz profissional, porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla e que vocês não muitas vezes falam, nossa, Tânia, no layout eu falo isso assim, pra mim é fundamental. Não existe mais aquela era de fazer cartaz na mão, não, gente. Cada um com uma letra e tudo. Pra mim isso daí não é nada profissional. Tá? Se você andar em qualquer rede de farmácias hoje, né, farmácias profissionais, farmácias que tem mais de 30 lojas, vocês vão ver aí que ninguém faz cartaz na mão, tá? O cartaz é impresso, o cartaz tem uma logo da farmácia, o cartaz tem uma cor da farmácia. Então tem que ter isso, para que o cliente veja a sua farmácia com olhares diferentes, né? Agora, e não é difícil fazer isso daí, tá? Hoje você tem a opção aí de ter um colaborador, alguém da sua farmácia, que sempre tem aquela pessoa que se destaca mais, né? Que sabe fazer um post da internet, que sabe, né, usar o computador com mais habilidade. E aí você pode utilizar essa pessoa para ser o seu marketing, né? Em algumas horas do dia. Ou você tem a opção de terceirizar isso. Entendeu? De você contratar uma agência, contratar um espaço, uma equipe que faça todo o jogo de marketing para vocês. Só que eu falo, a única coisa, indiferente, se você decidir fazer na sua farmácia com seus próprios colaboradores ou fazer com uma equipe que saiba, a questão é, faça. O marketing dentro da farmácia precisa existir. Então é um setor que você não pode ignorar, tá? Então é um setor que você precisa aí pensar em ter alguém para fazer isso para você. Porque esse setor vai cuidar não só desses cartazes, mas ele vai cuidar, além dos cartazes de preço, ele vai fazer as publicações para que você dispare no Instagram, nas redes sociais. Então precisa ter, né? Para que ele divulgue as promoções da farmácia, os dias especiais na farmácia, para que ele faça um calendário de ações, que ele mostre, né? Que ele coloque dicas lá nas redes sociais. Então, o marketing dentro da farmácia, ele é muito importante. Ele que vai negociar, né, as ações que vão ser feitas ao ano, né, o que você vai fazer, se você vai montar tenda, se você não vai montar. Então, o setor de marketing define tudo isso e dá essa vida para a farmácia. Ele mostra para o nosso cliente o que a farmácia está fazendo de diferente, né? Então, por isso, pensem aí. Se no seu organograma ainda não existe o setor de marketing, hoje ele se faz fundamental. Tá? Porque todo mundo tá com o celular na mão, todos os nossos clientes, eles estão antenados em redes sociais, tá? E aí, uma forma da farmácia ficar conhecida é estar inserida nas redes sociais. Não dá para fugir mais disso, ok? Outro setor importante, que muitas vezes a farmácia não tem, que é o setor gerencial, né? É o setor gerencial de pessoas, tá? Eu encontro muitas vezes, e eu vi aqui que vocês responderam, né, ó, sim, temos, né, a Carol colocou aqui, ó, estão tentando organizar, e nós temos os setores e tudo, né, a Alcebiades também falou, mas pensa comigo, ó, quando eu chego numa farmácia e pergunto muitas vezes, você tem gerente? A pessoa fala, tenho, Tânia, tenho gerente. Aí eu vou conversar com essa pessoa, aí eu pergunto, tá bom, gerente, quais são as suas tarefas diárias aqui?
Aí ele fala, eu compro. Comprar não é função do gerente, né? Necessariamente não seria. Eu compro, eu organizo estoque, eu também atendo no balcão, eu pago o boleto, eu faço isso, aquilo, tá. Menos pessoas. Ele fala todas as funções que ele faz na farmácia, menos pessoas. Entendeu? Então, gerente, pra mim, de todas, ele pode fazer tudo isso, só que a função principal de um gerente na farmácia é observar o fluxo da loja, é estar na frente da loja, observando o que o cliente compra, o que o cliente faz, o que o seu funcionário faz, o que ele fala para o cliente. E a partir daí você vê o que está acontecendo na rotina ali da farmácia, da área de vendas, e você pegar todos esses problemas e transformar em solução, em plano de ação. Para mim, o fundamental papel do gerente é esse. É conduzir as pessoas, conduzir os colaboradores lá na frente. Não deixar o colaborador à mercê fazendo o que quer, atendendo do jeito que quer. Sem regras, sem metodologia, sem processo. Não só no atendimento, mas na organização das mercadorias, na organização da loja. E quem faz isso? Gerente. E quando eu olho para esse organograma, eu vejo que dentro desse organograma, o gerente é a função mais desfocada. Muitas vezes ele não tem foco nenhum em pessoas. E muitas vezes a pessoa escolhida para ser o gerente não tem perfil nenhum para lidar com pessoas. Ela simplesmente era o melhor balconista ou a pessoa de confiança na farmácia que foi promovida a gerente. Entendeu? E que não tem habilidades nenhuma com pessoas e que também não foi preparado para isso e não é culpa dessa pessoa muitas vezes, mas ela tá ali, executando burocracias. Eu vejo que é como se fosse às vezes a válvula, e assim, não é generalizando, tá gente? Eu vou em farmácias que tem gerentes que, assim, até tem pessoas aqui que estão assistindo essa live que são para mim gerentes fantásticos, entendeu? Então tem muito gerente maravilhoso. Só que a grande maioria, porque eu não visito uma farmácia, né? Eu visito quase 20 farmácias por mês. Então, é muita farmácia. E se eu pegar uma média, na média, infelizmente, é isso que acontece. Um gerente que não é gerente, entendeu? Um gerente que ele não sabe. Se você pergunta pra ele, você sabe fazer uma reunião com o seu colaborador? Ele fala, Tânia, eu nunca fiz uma reunião, né? Você sabe dar um feedback? Se o seu colaborador cometeu um erro hoje, o que você faz? Né? Você dá um feedback no dia ou você dá feedback? Às vezes eu escuto isso, gente. Não, o que é feedback? Fala, chamar para conversar, né? Dá aquela chamada, o pessoal como você conhece, como dá aquela chamada, chacoalhada no colaborador. Não é isso necessariamente, né? Mas dar um feedback é conversar, mostrar que ele errou ou dar um parabéns, né? Porque ele fez algo muito bom. Isso é feedback, o pessoal não faz, o gerente não faz isso. Entendeu? É aquela função de você, poxa, vai entrar uma campanha nova, chegou uma linha de produtos novos aqui na farmácia. Como que eu quero que essa linha de produtos novos venda? Primeiro, a minha equipe precisa ficar sabendo como que é, para que serve, se é bom, se não é. E depois ela ter condições de explicar e oferecer isso para o nosso cliente. Mas quem conduz o treinamento dessa equipe sobre essa linha nova, sobre o que vai acontecer na farmácia, é o gerente. É o gerente. Entendeu? É o gerente. Então, e não é isso que eu vejo na prática, tá, gente? Não é. Um gerente que tá totalmente, ele entra na salinha dele e ele fica entretido, né? Porque tem coisa para fazer e ele fica o dia inteiro lá só vendo burocracia, só resolvendo, né, papéis. Então, é um gerente para papéis e ele deixa a equipe, ele deixa a frente de loja e esquece que essa é a parte mais importante que nós temos, né? Essa semana, nós colocamos um post aí, né, perguntando para vocês, né, no Story, acho que vocês devem ter acompanhado, falando sobre... a sua farmácia tem o setor de compras e tem o setor de... comercial, né? O setor de compras e o setor de vendas, né? Qual é para você o mais importante? A maioria respondeu que achava mais importante o setor de compras.
E aí isso foi bem polêmico, né? Mas quando a gente pegou e falou, explicou para vocês que não era o setor mais importante, né? Que é sim um dos setores mais importantes. Eu digo que o setor de compras é o coração da loja. Mas, né, o coração não, o cérebro, né? Mas o coração que tá ali na linha de frente fazendo a coisa acontecer é o setor de vendas, é a área de vendas. Então, às vezes, você tem um comprador e ele compra muito bem. Só que na hora de... aquela mercadoria foi comprada, tudo, só que o seu colaborador não sabe vender. Não tem um gerente que gerencia o processo de validade, nem nada disso. E aí essa mercadoria acaba vencendo, né? Não dá o foco necessário, não faz um trabalho com essa mercadoria. Então não adianta ter o melhor setor de compras do mundo se não tiver pessoas que saibam fazer isso acontecer. Olha de novo o posicionamento. Por que eu entrei nesse assunto? Posicionamento. E entre os setores da farmácia, eles se conversam, né? Então, o setor de compras, ele se conversa com o gerenciamento, que conversa com a equipe e faz o resultado aparecer, né? O setor de compras, ele vai aí, ó, né? Ele faz toda a negociação, se conversa com os demais setores, se conversa... Aí entra o administrativo financeiro, né? O administrativo financeiro informa o setor de compras, olha, peraí, já tá quase estourando aqui o seu limite mensal, tá? Você não pode mais comprar isso. Então, tudo isso se interliga, né? E aí a necessidade de haver reuniões para alinhamento. Então, peraí, você faz reuniões mensais entre os setores da sua farmácia? Ah, Tânia, a gente faz para alinhar aí se o processo está dando certo. Não, Tânia, a gente nunca fez. Até eu quero saber, responde aí rapidinho, né? Antes da gente finalizar esse assunto. Você faz, né, reuniões entre os setores da sua farmácia para alinhar, né, o andamento, se tá ok, se não tá. Então, por exemplo, né, na sua farmácia, o setor de compras, ele informa qual produto que precisa da saída, né, qual negociação foi feita para aquele mês, para que vocês, né, façam uma ação de vendas. Existe isso na sua farmácia ou não? Enquanto eu tomo um golinho aqui de chá. Existe ou não existe isso? O que vocês acham? Sim, ó, a Thelma faz, exatamente, muito bom. Quem mais? Só a Thelma vai me responder? Ou vocês estão aí, né, em catarse, né, que a gente fala, né? Estão ouvindo um monte de coisa e falar, putz, Tânia, eu achava que eu tinha organograma na minha farmácia. E eu tô, agora, depois dessas informações, eu tô vendo que não tá muito bem estruturado, não. Eu achava que eu tinha, mas não tá muito bom, não. O que vocês me falam sobre isso? Hein? Então, assim, é muito importante, tá? Essa é a base de tudo. Primeiro, defina os papéis. Porque, assim, ó, o pessoal que vai comprar, o que eu vou cobrar de uma pessoa de compra? As melhores negociações. Ó, o Cláudio tá dizendo, né? ICL e áudio tá dizendo que sim, são interligados. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Que bom que vocês, né, o pessoal que tá vendo aí, tá aplicando isso daí da forma correta, estão interligados. Mas, ó, quando a gente tem um organograma definido, junto com ele tem que vir uma outra ferramenta, que é a descrição de cargos e salários. Igual eu falei para vocês agora. O que é o gerente? O que se espera desse gerente? A descrição das tarefas desse gerente? Isso aí tem que estar mapeado, isso aí tem que estar documentado, tá? Então, quando a gente cria o organograma, junto com ele vem a descrição de cargos e salários, a descrição do que aquela pessoa vai fazer. Então, quando eu crio um setor administrativo financeiro, eu tenho que criar isso também. O que vai acontecer no administrativo financeiro? Essa pessoa vai cuidar do quê? Ela vai ser responsável por resolver o quê? Tá? Compras, a mesma coisa. Ah, você fala, nossa, mas é óbvio, comercial é compras. Mas espera aí, dentro do compras tem a entrada da mercadoria. Tem a pessoa que vai comprar vai dar a entrada da mercadoria? É a mesma pessoa? Provavelmente não. A pessoa que vai comprar medicamento é a mesma pessoa que vai comprar HPC? Talvez não. Entendeu? Então, assim, por isso que tem que estar totalmente a descrição de tarefas lá junto com o organograma, tá? Então, você tem que descrever. Até porque, por exemplo, hoje você tem um comprador. Mas digamos que esse comprador, daqui a 6 meses, ele resolve sair da sua empresa.
Você vai ter que contratar outra pessoa e essa pessoa que vai entrar, ela não sabe nada sobre a sua empresa, ela não sabe o que se espera dela. Então, nesse momento, se faz necessário que você tenha isso documentado, para que quando essa pessoa for assumir essa função, ou você às vezes promove alguém na sua equipe para fazer isso, ela vai precisar de um norte, ela vai precisar de um documento que norteie ela. Então, a importância de você documentar tudo isso, tá? Então, junto com o organograma, né, junto da descrição aí, você tem que colocar, junto da descrição, junto da função, do setor que você criou, você tem que colocar aí uma descrição de tudo que está sendo feito, do que se espera daquele profissional, daquele setor, tá? O gerente é a mesma coisa, né? O que se espera de um gerente? Que ele faça reunião X vezes por semana, né? Uma reunião geral tantas vezes por mês, que ele observe tantas horas por dia a equipe, que ele cuide dos processos, que ele acompanhe o processo e execução. Tudo isso é descrição, tá? E o setor, né, de RH vai cuidar do quê? Então, quer dizer, tem todo um descritivo aí, tá bom? Então, isso é importante também quando você cria aí o organograma da sua empresa. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando ou não? Tá muito assim... tá fazendo sentido, vocês, né, tá entrando aí na mente que a importância disso para a empresa, gente, para os resultados da empresa, porque pensa comigo, e aí a gente vai colocar para um nível mais profundo disso. Depois que você estruturou tudo isso, aí eu tenho condições de criar uma meta, aí eu tenho condições de fazer uma campanha de vendas, né, pautada. Aí eu tenho condições de fazer um marketing, por quê? Depois de tudo isso definido, aí eu vou pro ataque. Aí eu vou usar ferramentas para obtenção de resultado, tá? Eu observei tudo isso, eu coloquei em prática, eu organizei o meu time. Agora vamos lá às estratégias? Então, peraí, compras, eu preciso que esse mês você ache aí 20 produtos com uma negociação top para mim fazer uma divulgação. Compras achou o produto. Aí compras vai para onde? Marketing, ó. Os 20 produtos que você me pediu tá aqui, ó. Faz um tabloide para mim, show de bola. Um tabloide lindo, né? E a gente vai disparar. Aí o marketing vai criar as estratégias. Opa, vamos disparar isso aí em tal semana. Vamos fazer a exposição na ponta de gôndola, tal. Aí o marketing vai fazer uma reunião com quem? Com a gerência. Gerência, preciso da equipe agora a todo vapor. Ó, a gente colocou o produto na ponta de gôndola, colocamos cartazes, disparamos nas redes sociais. O carro de som vai passar tal dia, a gente vai fazer a ação nessa semana. Conversa com a equipe e orienta eles a como proceder. Gerente, chega na farmácia, observa se tudo foi feito, né? Chama a equipe, explica o que vai ser feito. Olha a dinâmica. E aí, a meta da loja. E aí você vai atrás dessa meta. Então, é um fluxo, né? É um fluxo. Então, quando isso tudo tá bem organizadinho, uau! Essa engrenagem roda, entendeu? Essa engrenagem, ela anda sincronizada. E aí, você vai começar a ver resultados. Aí fala, mas nossa, Tânia, eu nunca tinha parado para pensar que um setor, né? O setor de compra poderia influenciar nos resultados da farmácia? Claro! Imagine se esse setor de compras não faz uma negociação interessante. Você não consegue fazer uma ação legal na sua loja, né? Entende? Então, assim, tudo está interligado dentro da farmácia. E tudo pode gerar resultados dentro da sua farmácia. Entendeu? Gabi dizendo aqui, ó. Uma pessoa só para fazer tudo isso é complicado. Olha, além de complicado, Gabi, eu te falo que não é o correto. E, assim, pode até conseguir fazer... Mas, assim, vai fazer um pouquinho de cada coisa de qualquer jeito. Não vai fazer do jeito que tem que ser feito, tá? Então, desculpa se você que tá ouvindo isso aqui. Eu vou ter que botar o dedo na feridinha de vocês. Quer fazer tudo? Ah, mas sempre deu certo. A vida toda deu certo assim. Eu te falo que não, tá? Pode olhar que alguma coisa tá dando erro aí nesse processo. Se você tá fazendo tudo e acha que tá... Pode observar. Ou a sua equipe não tá dando o seu melhor...
Ou a compra não tá saindo 100% do jeito que você gostaria, entendeu? A pesquisa de concorrente tá deixando de ser feita, e aí você começa a reclamar do seu concorrente. Então por quê? Porque você não tem tempo, né? Então não dá para fazer uma pessoa só cuidar de todos os setores da farmácia. Hoje eu falo que isso é humanamente impossível. Não é por falta de competência. Exatamente, Gabi, não dá tempo. Não dá tempo, tá? Então você precisa ter outras pessoas para te ajudar aí. Se você quer fazer a coisa certinha, né? Porque aí você vai ver resultado aparecendo. Agora, quando você tá só apagando incêndio em cada setor, aí eu apago o incêndio de compras. O que é apagar um incêndio de compras? Entendeu? É você ir lá e fazer só os pedidos, né? Fazer a reposição. Então, assim, aquele é automático. Todo dia, 6 horas da tarde, eu sento na cadeira, eu vejo as faltas do dia, né? E aí eu faço a reposição. Eu compro o que encomendaram, eu compro o que saiu no dia, pronto. Tem gente que acha que fazer compras é isso, não é? Fazer compras é você sentar a bunda na cadeira e você falar, hoje eu vou ver as melhores negociações da campanha que eu vou fazer o mês que vem. Os 20 produtos que eu vou colocar em campanha. Mês que vem eu vou fazer o dia do anticoncepcional. Eu preciso negociar anticoncepcional com a melhor margem que eu puder. Entende? Entende? Isso é fazer compras. Fazer compras não é você pegar o falteiro do dia, sentar a bunda na cadeira e passar o pedido. Isso não é compras, tá? Então por isso que eu falo que você pode às vezes estar só apagando fogo. E aí você não tem esse discernimento, né? O organograma não tá funcionando. Ó, o pessoal falando, né? A Gabi tá falando aqui que é ela. Então, Gabi, tá na hora de olhar com mais atenção pra isso, não acha não? Né? Por quanto tempo você acha que aguenta esse ritmo, tá? Não dá pra ser desse jeito. Mesma coisa. Gerente acha que ser gerente é chegar lá, preencher uma planilha de indicadores e tá tudo certo. Não é. Ser gerente é ficar na área de vendas. Ser gerente é observar se a sessão tá limpa, se tá precificada, fazer vistoria junto com o colaborador, entendeu? É fazer reunião, é passar informações, é treinar. Mesma coisa, vamos pra equipe agora? Ah, o balconista acha que ele tem que ficar ali na frente, só grudado com a barriga no balcão, né? E ele tem só que pegar medicamento e vender e dispensar. É isso? Função do balconista, né? Dentro do organograma, os colaboradores também estão, tá, gente? Não é. É observar o cliente, é guardar uma mercadoria, é manter a sessão limpa, é manter a sessão precificada, é olhar a validade, é anotar os medicamentos, anotar. Tudo isso daí é feito também, tá? Então, tudo isso é função, por exemplo, de um balconista. E farmacêutico? Ah, o farmacêutico só lança psico? Lógico que não. O farmacêutico aí, ele é responsável pela validade dos produtos, porque ele é responsável. Eu sou farmacêutica, gente. Por muitos anos eu fiz isso. Eu tenho que bater armário toda semana. Eu tenho que garantir que sim, que o SNGPC esteja em ordem, mas não só isso, como todos os medicamentos da farmácia. Eu preciso ter o controle da validade nas minhas mãos. Eu tenho que anotar, verificar se a temperatura da geladeira está correta. Entendeu? Se não tem rasuras nessa anotação, né? Então, quer dizer, cada função dentro da nossa farmácia tem um peso e tem umas tarefas definidas. E isso precisa ser colocado em prática, tá? Você fazer tudo isso. Gabi tá dizendo que vai fazer o curso dia 19. Show, Gabi! Espero você lá, tá? Então, a gente espera vocês no curso do dia 19. Essas ferramentas, uma notícia boa no curso do dia 19. Todas essas ferramentas estão lá no dia 19, vai ter um checklist, por exemplo, do que você, gerente, tem que fazer por dia. Um checklist do que você tem que fazer semanalmente, que você não pode esquecer, né? Eu quero avaliar o desempenho do meu colaborador, para eu poder dar uma premiação para ele. Mas eu quero que eu só vou premiar o meu colaborador por mérito, se ele merecer. Legal. Vai ser entregue para vocês lá o que a gente chama de avaliação de desempenho, que é onde você avalia o colaborador não só pelas vendas dele, mas pelo quesito completo, né? Pela organização da sessão, pela interação com a equipe, e baseado na nota que ele tira, você tem aí condições de premiá-lo ou não, tá? Então, ó, Cláudia, ICL áudio, atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, exato, são setores competentes ao farmacêutico aí também, né? Também, muito bom. Então tá, gente, essas ferramentas todas vão ser ensinadas para vocês no curso do dia 19, tá? Serão entregues para vocês. Então, né, não se preocupem, mas tem solução para isso? Lógico que tem solução para isso.
né? A gente só precisa da ferramenta certa e de um outro detalhe, que não é só ferramenta, tá? Lá vai ser entregue 51 ferramentas para vocês. Só que se você pegar essa caixa de ferramenta e deixar lá na pastinha do computador e nunca usar, vai resolver? Não. Se você continuar sendo faz tudo na sua farmácia, você vai ter tempo de abrir a caixa de ferramenta e começar a executar ferramenta por ferramenta junto com a sua equipe? Não vai. É utopia, é a mesma coisa que se inscrever na academia e achar que vai emagrecer. Não vai, entendeu? Não vai ter resultado, não vou mentir pra vocês, tá bom? E é isso, tá? Gostaram do tema de hoje? Foi relevante para vocês? Abriu a mente de vocês na importância sobre o organograma, né? Sobre vocês terem? Coloca aí um joinha, alguma coisa que me sinaliza que vocês entenderam o que eu falei, né? Que o conteúdo foi relevante para... Amanhã eu vou falar de processos, tá? Então amanhã no mesmo horário a gente vai entrar num outro ponto da gestão aí. Então o primeiro ponto é organizar a casa. Opa, você faz isso, isso e isso. Segundo ponto da gestão são os processos. Então, quais processos, Tânia? Eu vou falar amanhã. Que processo do quê? Ah, processo para isso, processo para dar entrada de mercadoria, processo para abrir e fechar a loja, processo do caixa, né? Nossa, processo para caixa, Tânia, lógico. Você bate o caixa na sua farmácia? Importante. Como você sabe quanto de dinheiro entrou? Se faltou, se sobrou no caixa do colaborador? Então, tem que falar disso, entendeu? Então, processo para isso também. Ah, processo de verificação, processo do colaborador, né? Então, o que ele tem que olhar na sessão dele? Tem que olhar 5 pontos na sessão dele, esse colaborador. E aí você, gerente, vai depois cobrar isso daí dele, né? Esse resultado. Né? Processo de indicadores. Então, poxa, tem que ter processo, mas o meu sistema mostra tudo para mim. Legal, mas se eu te perguntar hoje, quanto que vendeu ontem, quantos clientes foram atendidos, né? Qual foi o ticket médio que fechou ontem, você sabe me responder? Então, você precisa de um processo que te faça lembrar isso todos os dias, porque com essa informação você cobra a equipe, entendeu? E cobrando a equipe você acompanha resultados. Então, processo é processo, gente. Processo faz parte de tudo, não dá para fugir disso não, entendeu? Então, amanhã eu vou falar de processos, tá? Então, hoje eu falei para vocês como tem que organizar. Organizou? Aí a gente agora tem que falar de cada processo. Setor de compras tem processo, setor administrativo financeiro tem processos, né? Tem a planilha lá de fluxo de caixa, não tem? Você tá preenchendo a planilha de fluxo de caixa, né? Você faz um acompanhamento de DRE, tudo isso faz parte de um administrativo financeiro, tá? Então, pensa aí, vou finalizar essa live agora com a cabeça de vocês, deixando a cabeça de vocês fervilhar aí, né? É pra cutucar mesmo, pra saber se vocês estão sendo uma farmácia, um time profissional ou um time amador, né? Pelo amor de Deus. Meu intuito com vocês sempre será que vocês se tornem os mais profissionais, tá? Isso que vai fazer vocês se destacarem na cidade de vocês. Então, quanto mais profissionais vocês forem, mais destaque vocês terão, mais resultados vocês terão. Isso é fato, isso não tem o que falar, tá bom? Então, um beijo grande, né? Um abraço aí, que o dia de vocês seja extremamente produtivos, tá? Se não fez nenhuma campanha de Natal ainda, começa a pensar, nós estamos no mês de venda, então a dica que eu finalizo hoje para vocês não tem nada a ver com gestão, e tem ao mesmo tempo, mas olha, quer resultados diferentes nesse dezembro? Como que tá? Volta lá, assiste a aula de Natal que eu fiz e vocês apliquem aí, ainda dá tempo, tá? Hoje ainda, né, estamos no dia 17, então dá tempo, 17 ou 18, ixi, agora perdi as contas, 17. E aí vocês têm condições ainda de fazer o resultado ser bem diferente, tá? Então, bora lá, trabalhar, tacar pau pra fazer a loja se destacar esse mês também. Beleza? Amanhã no mesmo horário, espero vocês. Abraços, até amanhã.